A dispersão, como a gente falou, a dispersão é o alargamento temporal do pulso, é ela que define a velocidade de transmissão. E os maiores incrementos são dados por quê? Dispersão modal, a dispersão cromática e a dispersão de modo de polarização, ou PMD. O que são esses fenômenos aqui? A dispersão modal ela é causada pelos diferentes caminhos que a luz pode seguir na fibra, com vários modos de propagação. E ocorre com grande intensidade na fibra multimodo, devido aos vários modos de propagação. Como vocês viram, eu tenho aqui a fibra multimodo, você vê que ela tem vários modos de propagação. E na monomodo inexiste, porque lá eu só tenho um modo fundamental. Então, a dispersão modal, ela existe e ela é grande, ela interfere bastante na fibra multimodo. Na fibra monomodo, praticamente, ela inexiste. E você tem a dispersão cromática. A dispersão cromática, o que é? É uma variação mensurável na velocidade da luz. Ou seja, em função do comprimento de onda que você vai utilizando, esse comprimento de onda, essa onda eletromagnética, ela anda mais rápida ou mais lenta. Então, é mais ou menos dessa maneira aqui. Você tem um pulso de luz, esse pulso de luz ele tem uma raia central, quando você fala 1310 ou 1550, você tem ela ali, a maior potência é ali. Só que se você olhar o pulso é assim, ele vem, começa a descer, depois ele abre, né? Ele abre. Então ali você tem as várias raias ali que são adjacentes a essa raia central. Então, se eu falar aqui que eu tenho aqui 1310, aqui, por exemplo, eu posso ter 1320, aqui eu posso ter 1330, e assim sucessivamente. Então, eu jogo isso aqui, no princípio, eu transmito isso aqui, eu estou jogando esse pulso, todas as luzes estão entrando, eu tenho a fibra ótica, eu tenho a minha rota, eu tenho a minha dispersão cromática, e do outro lado lá começa a acontecer isso. Alguns comprimentos de onda, no caso, os comprimentos de onda da faixa do vermelho para o ultravioleta, aqui começa a chegar, a luz começa a chegar mais rápido, e aqui chega mais lento. Então, todos os ciclistas, aqui no exemplo do ciclista, todos saíram ao mesmo tempo, porém, alguns chegam na frente, outros chegam atrás. Então, com isso, você consegue também ter um alargamento no teu pulso. Você alargando o pulso, começa um pulso interferir no outro, né? E a dispersão de modo polarizado é o seguinte, vocês lembram que eu falei lá que você tem o eixo campo elétrico e do campo magnético, e você tem um núcleo da fibra totalmente redondo. Então, esse bate aqui, um vai andando assim, um vai andando, ou seja, um vai andando assim, e o outro vai andando desse jeito aqui, tá? Porém, eles têm velocidades iguais, eles andam iguais. Agora, se você tiver a fibra um pouco achatada, por exemplo, essa daqui anda, ele faz isso daqui, ele vai numa coisa. Esse daqui vai lá longe e volta, vai longe, volta. Então, eles fazem caminhos diferentes. Então, a velocidade de propagação fica diferente. Então, esses pulsos começam a ficar defasados. Isso começa a dar problema também, tá? Então, o PMD, ele causa uma série de deterioração na capacidade de transmissão do sinal. Então é mais ou menos isso. Eu tenho o laser aqui, tenho o modulador, eu tenho aqui a fibra ótica, eu tenho meus amplificadores, se for o caso, e eu jogo para cá. Então aqui ó, eu tenho os dois pulsos, a direção de propagação da onda, o pulso elétrico e o pulso magnético. Você vê que eles estão perpendiculares, um está perpendicular ao outro. A hora que eu jogo aqui, eu tenho aqui um diagrama de olho, eu olho isso daqui, o famoso diagrama de olho que o pessoal usa aí para monitorar, você vê que o olho está bem bonitinho, bem aberto, né, bem aberto. Quando eu jogo do lado de lá, o pulso, você vê que um pulso, a onda gerada pelo campo elétrico e gerada pelo campo magnético, você vê que eles estão defasados. Eu tenho aqui o DGD, que é o atraso diferencial de grupo, então isso começa a provocar dispersão, começa a provocar fenômenos no meu sinal. Então aqui o meu diagrama de olho começa a ficar mais fechado, tá vendo? Você vai estar ficando degradado, ele não está tão aberto quanto está aqui. E a PMD, por que eu falei isso? Porque ela é causada pela assimetria. O que é assimetria? Aquilo que não é simétrico, que não é redondo. Então o núcleo da fibra ótica ele não é redondo, ele fica meio ovalado, meio elipsoidal, como diz aqui. E isso é causado por quê? Por tensões mecânicas durante a fabricação da fibra ótica ou no processo de fabricação do cabo, ou até mesmo por dilatação causada pela temperatura. Então, mais ou menos isso. Eu tenho aqui 125 microns, de 8 a 10 microns, aqui eu também tenho 8 a 10 microns, só que se você olhar aqui, esse núcleo aqui está bem circular, esse daqui não está bem circular. Então, eu tenho ele aqui, o núcleo azul, bem redondinho, e o núcleo vermelho um pouco elipsoidal. Então, o que acontece? Você vê que aqui eu tenho o 8, 9 microns, aqui eu posso ter de 10 a 11 microns, por exemplo. Então ele não é redondo, ele é meio elipse. Então é ele que causa isso. Então a simetria faz com que a luz trafegue em diferentes velocidades,
nas polarização vertical e horizontal, que é a birrefringência, por fim, resulta no alargamento das duas polarizações. Então, o campo elétrico e o campo magnético se trafegam com velocidades diferentes. Em sistemas convencionais que utilizam a modulação não coerente, que seria a modulação em amplitude, o PMD se torna um fator limitante. Então, quem trabalha com DWDM tem que levar em consideração qual é o tipo de sistema que ele está utilizando. Se ele for utilizar modulação não coerente, que seria modulação em amplitude, ele tem que levar em consideração no projeto dele que ele vai ter problemas com o PMD. Ele tem que medir, tem que caracterizar a fibra e ver qual é o PMD. E já nos sistemas atuais, sistema mais moderno, que utilizam a modulação coerente, modulação em fase, o PMD não é tão relevante.